Fala investidor e investidora, aqui é o Giovanni do canal Geografia Financiada e hoje nós vamos dar uma olhada nas perspectivas do Bradesco para o segundo semestre. Empresa essa, se você me acompanha, sabe que eu tenho cotas e no final do vídeo a gente vai ver também o preço teto para pagar seguindo o método Bazin e seguindo a minha própria análise, beleza? Então vamos dar uma olhada. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e assinar o sininho de notificações, beleza? Então, de acordo com o último destaque dos releases aí de primeiro TRI de 25, o Bradesco segue crescendo e fazendo o dever de casa. O banco por muitos anos andou de lado, com uma inadimplência praticamente descontrolada. Hoje ele já está conseguindo pôr a casa em ordem. E note, tá? Ele conseguiu aí subir 39% dos lucros de ano contra ano, tá? E aí se você olhar a maioria dos indicadores de performance, tanto da parte da seguradora, também possuem muitos itens muito positivos, né? Então foi um crescimento muito acentuado de um ano para o outro. Então note também carteira de crédito, pessoa física, pessoa jurídica e o próprio banco. Hoje ele está trabalhando também para diminuir o custo de crédito, né? E se vocês olharem também, nós temos aqui diversos indicadores positivos, sobretudo faturamento, né? Bom, quais foram os destaques então lá dos resultados do primeiro trimestre, né? Então, a rentabilidade foi conforme o planejado, o desempenho das receitas é a principal razão para a melhoria da rentabilidade, ou seja, eles estão melhorando a atração de capital, tudo bem? Margem líquida cresce, evidenciando a estratégia de produção de crédito com mix adequado e maior eficiência nas captações. As despesas estão em linha, então eles não estão tendo gastos operacionais maiores, tá? Inadimplência, conseguiram resolver a inadimplência e mesmo considerando um crescimento para a carteira de pessoa física e micro e pequenas empresas. Houve também por parte da seguradora um ROAE de 22,4%. Pessoal, se eu não me engano, esse daí é o maior indicador entre as seguradoras. Para quem não sabe, o Bradesco, ele é a maior seguradora do Brasil, tá? Ele é maior do que Porto Seguro, ele é maior do que o BB Seguridade, ele tem um braço muito forte na parte de seguros, que traz muita rentabilidade e performance para dentro do banco, tá? E aí aqui na parte de dinâmica de seguros, então, eles cresceram aqui 22,4% de ROAE, lucro líquido, pessoal, subiu de ano contra ano 25,3%, é bastante coisa, tá, pessoal? E as receitas com os prêmios, contribuições de previdência e receita de capitalização também subiram aí 7%. Então, a gente vai estudando que o Bradesco vem fazendo a lição de casa dele, tá? E aí, dá uma olhada então no tipo de dividendo que ele pagou, né? Agora no primeiro TRI foi coisa de 3,2 bilhões, né? Ele segue com índice de PL de 6, então está muito mais baixo do que anos anteriores, e isso vem reduzindo. Também o preço sobre o valor patrimonial aqui na ocasião estava em 0,8%, né? E se vocês olharem e avaliarem certo, desde a data que eles soltaram o release até a data de hoje, o banco subiu bastante na cotação, mas ainda possui espaço para subir mais, tá? Então, essa foto aqui é de hoje, tá? Lá do Investidor 10. Então, note, esse crescimento na cotação é referente a essa melhora operacional que o banco teve. Só que, notem, o lucro líquido ainda está muito acima da cotação atual. Então tem espaço para crescer, existe esse delta aqui, né? Existe esse delta que é possível crescer, porque cotações
seguem os lucros, pessoal. Então, se o lucro cresce, a cotação também cresce, né? E por fim, eu separei alguns desses dados aqui para a gente fazer uma conta de preço teto, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ele está me dando aqui, né, que no primeiro TRI eles tiveram um yield estimado de 11,11%, tá? Então eu separei alguns dados. Eu separei aqui o lucro líquido do primeiro TRI, eu separei o valor de mercado de acordo com o guidance de 164 bi. A gente está fazendo uma suposição que o banco vai lucrar nos 4 TRIs 24 bi. Que conta é essa? 6 bi vezes 4, tá certo? E que ele vai entregar um payout, tá, de 59%, tá certo? Tudo bem que é bruto, tá? Mas vamos considerar 59% de payout, beleza? Então essa tabela aqui é a tabela que eu sigo para todas as empresas na qual eu invisto, mostrando o yield estimado de cada empresa, tá? Então, as células em amarelo são as células que nós vamos pegar no Guidance ou nos portais como o Investidor 10, tá? A gente pega essas células aqui para poder achar o yield estimado. E aqui já está com as contas, né? Os cálculos. Então, primeiro de tudo, o valor de mercado é a quantidade de ações vezes a cotação atual. A quantidade de ações, isso você acha no Investidor 10, você multiplica pela cotação atual, você vai encontrar o valor de mercado da companhia. O lucro líquido por ano é aquela estimativa que a gente fez. Bom, se no primeiro TRI ele lucrou 6 bi, logo em 4 trimestres vai lucrar 24 bi. Isso vai dar, então, um lucro por ação de 2,26, que é o lucro líquido dividido pelo número de papéis em circulação. E aí nós vamos também pegar o payout, tá? De acordo com o Guidance. Então lá no Guidance ele diz que no primeiro TRI o payout foi de 59% brutos, tá? Esse 59% é o valor que eu estou colocando aqui. Isso daria um dividendo por ação de 1,34 na cotação de hoje, que seria estimado então num yield de 9,31%. Qual é essa conta, né? Você vai pegar o yield, o dividendo por ação, dividir pela cotação de hoje vai dar 9,31%. E aí eu ainda coloco então um preço teto segundo o Bazin e o preço teto segundo a gente. Então, o preço teto segundo o Bazin, para quem não conhece o Décio Bazin, ele escreveu um livro, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, tá? E nesse livro ele sugere aí que a empresa ela tenha que pagar no mínimo aí 6% líquidos por ano para o cotista, tá? Só que hoje esses 6% já não refletem a realidade da renda fixa no Brasil e do Tesouro Direto. Como eu comentei em outros vídeos, o Tesouro chegou a pagar IPCA mais 7, IPCA mais 8, então não faz sentido você olhar para esse índice, você pode consultar ele como uma referência do Bazin, claro, mas não faz mais sentido você olhar apenas 6% de yield por ano, tá? Porque você está indo para uma renda fixa e para uma renda variável, e a renda variável precisa te pagar um prêmio. Então aqui no nosso preço teto de geografia investida, a gente está colocando 3 pontos percentuais de prêmio na renda variável em relação à renda fixa. Então hoje a renda fixa está em torno dos 6,5 a 7, um IPCA está 6,5 a 7. Então eu, para investir numa renda variável, quero ter um retorno de 2 a 3 pontos percentuais a mais do que a renda fixa, tá? Então no caso do Bradesco, esse é o Bradesco 3, tá? Então, para o preço teto então da geografia investida, nós teríamos então 14,85, uma margem de segurança aí de 3,21%, ou seja, muito baixa. Vamos imaginar que eu queira ser mais conservador, então ao invés de 55, 59 eu coloco 55. Eu já não tenho mais margem de segurança, tá? Vamos imaginar então de até menos de payout, eu já não tenho mais margem de segurança. Então você perceba que, infelizmente, quando a gente tenta ser muito criterioso, algumas oportunidades acabam se esvaindo pela mão. A empresa continua super rentável pelo valor atual da cota, como vocês podem ver,
e ela tem um potencial, segundo o Bazin, muito bom. Mas eu escolhi, por conta desse meu critério aqui, não aplicar mais na empresa até que essa margem de segurança aumente, tá bom? Então o vídeo de hoje é sobre isso. Espero que tenham gostado. Dúvidas e sugestões, coloquem aqui abaixo nos comentários. Novamente, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e assinem o sino de notificações, beleza? Até a próxima, bom trabalho!